polarização afetiva, é inclusive um dos pontos que o Dario ele coloca como aquilo que é notável no decaimento de uma nação. Porque ele fala, quando as disputas internas ficam tão acirradas assim, e nos Estados Unidos a gente vê isso claramente, eu acho até que mais do que aqui, em termos de polarização. Sim. Fala, cara, se a disputa interna tá tão grande, é muito difícil você manter a coesão, né, daquela nação frente a um inimigo externo. E aí quando você olha pra China, e esse é um ponto que deixa ele otimista com China. Cara, é basicamente todo mundo a mesma etnia, é o mesmo idioma, não tem tanto imigrante lá dentro, é uma sociedade muito coesa. O chinês, ele pega o original da Arte da Guerra, ele consegue ler, porque é o mesmo idioma, mesma cultura. E há muito tempo governado pelo Partido Comunista, pô. Então, já teve... O cara que não viu o Partido da Ascensão já morreu, né? Ou tá muito idoso. O restante cresceu naquela sociedade. Então, ele fala, lá eles têm mais coesão do que os americanos, né? Esse é um ponto que deixa ele... mas eles, assim, eles têm mais coesão porque eles são uma ditadura. Sim. Não aparece também, né? Isso. E a gente assistiu na Primavera Árabe. É uma bomba relógio, que você fica lá cultivando. De repente, quando ela arrebenta e ninguém sabe de onde veio. Sim. E a gente citou um monte de situações sociais, políticas e econômicas aqui que mostram tensões gravíssimas. Pô, existe uma grande divisão na China entre a população do interior do país e a que vive na costa. A que vive na costa é muito mais rica. Então tem uma mega desigualdade. Tem um grande regionalismo, que nem nós temos no Brasil. Isso é divisão? Claro que é. O Brasil não tem divisão étnica, linguística, agora tem política, mas a nossa divisão é social. A China tem essas divisões sociais. A China tem 3 grandes territórios que não são de chineses, que é o Tibete, Xinjiang, interior da Mongólia. São territórios ocupados e controlados com outros povos, que... Se você tiver um fragmento, e historicamente a geopolítica da China mostra isso, a China só consegue expandir e ficar forte e coesa quando a nação Han está unificada. E aí ela fica tão forte que ela começa a conquistar os territórios do lado. Na história da China, ela nunca teve o tamanho que ela tem hoje, só em um outro momento, uma outra dinastia, que ela chegou no tamanho que ela é hoje. O comum é ela ser muito menor, porque a nação Han... da etnia principal, está sempre dividida. E ela está sempre dividida pelos interesses da costa com os interesses do interior. E ok, está dando tudo certo. Por quê? Porque o crescimento econômico tem sido absurdo há muito tempo. Então está todo mundo feliz. O crescimento econômico só desacelera e só diminui. Conforme ele desacelerar e diminuir, você vai exacerbar essas divisões internas e tensões da China. Então, a tese dele de que a China é mais coesa, ela não respeita a história da evolução da nação chinesa. E a história da Guerra Civil Chinesa é isso. Você tem um monte de camponeses do interior, muito mais pobres, marchando em direção às cidades para falar, olha, desculpa... E as cidades com os interesses delas atrelados com o comércio internacional, com ganhar dinheiro com a presença de estrangeiros e colônias na sua costa e tal, e uma série de outras coisas. E tudo isso pode voltar se a economia não está entregando mais 8, 10, 12, se ela vai entregar 4, aí nós vamos começar a surgir esses problemas. Ainda mais com todas essas questões agora, né? Tarifa e tudo isso que a gente está falando. Isso que você citou de que, olha, do nada pode acontecer alguma coisa, eu gosto sempre de lembrar que o Muro de Berlim não caiu com aviso prévio, né? Foi simplesmente do nada. Então, não teve nenhum tipo de, nossa, vai cair daqui a algum tempo. Não, foi lá e caiu. Esse tipo de coisa realmente acontece. Então, não dá pra saber. Tem até um ponto engraçado, tem um economista que ele é muito bom. Eu gosto muito das ideias dele. Não de todas, mas de algumas. Mas o Paul Samuelson, ele tem um prefácio de um livro de economia onde ele falava que a União Soviética tinha mostrado que não só era possível adotar um modelo centralizado, como ainda conseguiram prosperar assim. E aí, poucos anos depois, a União Soviética caiu. Então, para alguém que estava na década de 80, talvez fosse difícil imaginar que em 91 aquilo não existiria mais. A segunda maior potência estaria fragmentada. Assim como para a gente hoje é difícil imaginar. Daqui a 10 anos não é mais o Partido Comunista da China no poder. Não sei se vai ser, se não vai.
Pode não ser o Partido Comunista, pode ser um outro grupo ditatorial lá dentro. A cultura política da China mostra que é difícil você ter uma democracia. Sim. Do mesmo jeito que a cultura política russa mostra. É imperador, é czar, é ditador, é Putin. É uma série, você não tem outro exemplo histórico e cultural. Mas, assim, outro dia mesmo, a gente estava sentado e de repente o Prigozhin está marchando em direção a Moscou para derrubar o Putin. Ninguém esperava aquilo. Aquilo foi um choque. Passou um tempo, claro, o avião dele explodiu e o Putin resolveu com o problema, mas essas coisas, aconteceu isso. A Praça Tiananmen, né? Da Paz Celestial. A gente viu estudantes ali. No Covid, na política de Covid zero, teve um momento ali que foi a hora que a China aboliu o Covid zero. Começou a surgir protesto em todos os lugares. Então, não é tão simples assim dizer que está tudo certo com a China. Até mesmo a questão da tecnologia, todo mundo fala, não, a China tem muita tecnologia. Quando a gente olha para o impacto da tecnologia no desenvolvimento econômico, a função, uma das principais, é gerar produtividade, aumentar a produtividade. Mas se você olha assim, quando a eletricidade foi adotada, gerou mais produtividade, mas não no nível que precisa para você equacionar os desequilíbrios internos, por exemplo, da China. E depois tem outra, não adianta você inventar a inteligência artificial chinesa que ela é aberta. Como é que você vai lucrar com isso? Você precisa traduzir esse avanço tecnológico em ganho comercial econômico, monetizável. Claro, esse é um problema de todas as inteligências artificiais, né? Como que elas vão no final monetizar? E a gente está vendo um começo disso, mas o modelo chinês é ainda mais difícil de ser monetizado, ele é um modelo aberto. A gente tem que tomar cuidado com essa ideia de que, tá bom, os carros chineses, elétricos, eles estão vendendo mais que a Tesla. Tá bom, mas quem está comprando não são os chineses. O consumidor chinês não consegue comprar o tanto que eles produzem. E a empresa chinesa só vai crescer se ela conseguir vender para o mundo inteiro. Mas se o mundo inteiro está entrando numa outra lógica de tarifa, protecionismo... É mais difícil. Tem muita coisa, desdobramento dessa história que não é estático, né? Para onde nós estamos indo.